Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Livraria Próton. Faculdade Trilógica Kep Pacheco. Olá, caros telespectadores do programa Trilogia Analítica. Nós estamos com os senhores mais uma vez, com a presença do Dr. Norberto Kep, criador da Ciência Trilogia Analítica. É uma ciência transdisciplinar que é aplicada a todos os campos do saber. Dr. Kep é psicanalista, mas ele expandiu essa ciência, posto que tudo o que existe na humanidade tem início aonde, né? No interior do ser humano. Tudo que o ser humano fez, em todos os campos do saber, tem um início no seu interior. E o seu interior está cheio de patologia, que ele próprio não tem consciência, o que compromete e faz com que essas ciências, esses campos do saber, se tornem também muito patológicos. Então, essa é a nossa função, né? É trabalharmos com as doenças, com os erros, para que a gente possa, dentro do possível, corrigir e sanar esses males que campeiam a humanidade. Dr. Kep. Eu gostaria de falar que eu fiz a trilogia analítica com 3 finalidades. E eu posso aqui expor essas finalidades. A primeira finalidade é o seguinte: eu consegui provar através da ciência que o mal é a ausência do bem. Então, que tudo o que existe por si é algo assim que vem diretamente da realidade, portanto, de Deus. De maneira que a gente pode distinguir em tudo que existe 2 fatores. A parte essencial, que sempre é perfeita, e a parte existencial, que pode então sofrer assim problemas que o ser humano cria, deformações, ausência e problemas assim contra a realidade. Então, todo ser humano na base assim são. Todo ser humano foi criado dentro assim da sanidade. Todo ser humano tem na base, na essência, seja lá quem for, essa estruturação. É por isso que a pessoa fica doente. Então eu gostaria de falar o seguinte agora, que a ciência moderna, a partir do século XV, XVI, XVII, ela foi criada com uma ideia muito negativa, assim, tirando a parte teológica, como se Deus não fosse assim, vamos dizer, elemento da própria ciência. Então a gente pode dar os exemplos. Por exemplo, o Sigmund Freud, né? O Sigmund Freud, qual o grande erro dele? Além dele trazer com brilho, né, com genialidade essa questão de haver o inconsciente que guardava então elementos assim ruins que a pessoa tinha através da vida, ele cometeu um grande erro querendo assim curar o ser humano através da origem afetiva sexual. Então, o Freud, ele tratou apenas do elemento assim sensorial do ser humano e
e a parte mais importante, que era do bem e do mal, portanto, ligado, né, ao Ser Supremo, essa parte ficou de lado. E eu gostaria de falar um outro autor também, que cometeu enorme erro ao lado de acertos assim existenciais. O Karl Marx, né? Karl Marx, ele colocou dinheiro como valor máximo. Aliás, o Sigmund Freud e o Karl Marx, eles eram ateus, quer dizer, descrentes, né? Porque toda mente tem essa estrutura ligada ao Ser Supremo, que é Deus. Porque na essência, todo indivíduo tem a transcendência dentro dele. Portanto, na transcendência, a pessoa é ligada ao ser divino. Portanto, na parte essencial, todo ser humano ainda é são. A gente pode dizer até que o demônio tem na sua base uma sanidade. Agora, o problema é que ele é contra a questão assim, divina. Então, ele não aceita ser filho de Deus. E com isso, ele vive nessa agonia e orientando mal, né, as pessoas que acreditam nele. Então, o Karl Marx, como vocês sabem, ele, durante quase 100 anos, ele dirigiu, assim, pela teoria, né, a União Soviética, e não deu certo a orientação. Por quê, né? Porque ele dava o valor à questão do dinheiro. Como nós sabemos, a questão, por exemplo, do trabalho é um fator muito negativo, porque Karl Marx, ele nunca trabalhou. Ele tinha 5 filhas lá em Londres, né, onde ele foi morar, e ele colocou as 5 filhas a ser lá no estado, né, numa instituição lá para serem criadas. Então, ele nunca exerceu um trabalho mesmo. Então, como é que poderia dirigir operários, orientar operários assim de um caminho certo, se ele próprio, né, não tinha experiência na ação? E outro autor, Adam Smith, né? Adam Smith colocou o dinheiro acima da ação. Então, a gente pode ver o seguinte, que a pessoa fica doente porque ela, em vez de exercer a ação de trabalhar de um modo correto, é uma pessoa que recusa, preguiçosa, aí ela se torna doente. De maneira que a gente pode falar que não só a pessoa que não trabalha fica doente, mas o ateu já é uma pessoa doente. Vamos dizer assim, o ateu já é um demônio em vida, porque o demônio é um ser humano mais doente que existe. E ele trouxe praticamente a doença para o ser humano. Então, tu pode dizer que a humanidade, aliás, isso Cristo falou, né? Vocês são filhos do demônio por causa disso. Vou mostrar então o quadro desses chamados gênios que dirigiram a humanidade a partir do século XVI, XVII. Veja lá, além de Sigmund Freud, tem Karl Marx, que o senhor já explicou, tem Adam Smith, que colocou o dinheiro acima do trabalho. E o Albert Einstein, né? O Albert Einstein fez a fórmula E igual a mc ao quadrado, né? Que tira a energia da matéria. Então, vamos ver com o César, né?
Então, Dr. Kepp, isso eu acho impressionante, porque nesse próprio livro aqui, ó, A Teologia da Física, que eu estava vendo, o senhor fala exatamente isso que está falando. O verdadeiro conhecimento da física vem do maior para o menor. Então, quer dizer, o Einstein, ao colocar a energia vindo da matéria, ele partiu do efeito para a causa. Então, ele perdeu completamente a noção do que é energia, né? E por isso que a gente está destruindo o mundo material, está acabando com as florestas, acabando com o gás, acabando com o petróleo, porque a gente acha que a energia sai da matéria. É uma grande inversão de Einstein, né? E sabe quem o Albert Einstein seguiu? O Charles Darwin, que era evolucionista, né? O Charles Darwin, ele partiu da ideia, até muitos riam nesse tempo, que o ser humano veio do macaco, né? Da própria evolução. E de início era uma beba, depois evoluiu para um outro animal. Assim foi até chegar ao ser humano. E isso, alguém quer falar alguma coisa, conhece? É o maior absurdo que existe, que achou do menor, né, do macaco, se transformar num ser humano. Então, Dr. Kepp, todos esses anticristos que o senhor está colocando, eles têm na base a mesma inversão. Eles acham que tudo vem do efeito para a causa, do menor para o maior. Então, tudo, o Freud, quando o senhor falou o instinto físico cria a sanidade psíquica. O Einstein, a matéria faz a energia. O Darwin, de uma ameba faz um ser evoluído. Está tudo invertido, sempre do menor para o maior. Essa é a inversão da ciência. E essa teoria, né, que eles colocaram da origem da humanidade, da origem de tudo que existe, de uma bolinha no espaço. Exatamente. A ideia também, o senhor falou super bem, a ideia de que todo esse universo incrível, com mais de 100 bilhões de galáxias em perfeita harmonia, veio de uma bolinha de ping-pong que explodiu num passado remoto. Isso é simplesmente ridículo. Haja imaginação, né? Já voltamos então, Dr. Kepp, para um intervalo. Bem-vindo ao curso de Nova Física e Tecnologia de Motores Ressonantes. Minutos de Tecnologia Kepp Motor. Premiada internacionalmente. A função do circuito embarcado no ventilador, nós podemos dizer que são basicamente 3 funções. A primeira delas é a conversão da energia em tensão alternada de vinda da rede. Ele converte em tensão contínua através de um sistema retificador. A segunda função seria a criação da forma de onda ressonante para o motor, e isso é uma coisa característica e exclusiva do funcionamento do Kepp Motor. E a terceira função é a função de controle de liga e desliga e controle de velocidades. No sistema de funcionamento de corrente ressonante, nós não chamamos sistema trifásico ou bifásico, nós chamamos de sistema bimono-trimono. E por que isso? Porque ele constitui um sistema de bobinas independentes entre si e não bobinas que têm um terminal comum, como é o caso dos motores convencionais. Interessante, não é? Quer se aprofundar mais nessa tecnologia que vai mudar o mundo? Matricule-se já. keppacheco.edu.br. Eu gostaria agora de falar, além do Albert Einstein, de Charles Darwin, de Pasteur. É uma pessoa que, no início, né, da fase científica, ele elaborou a ideia dos micróbios, que o ser humano viria a doença, né, que ele se tornaria doente, porque ele receberia micróbios. Então isso deu origem, inclusive, à vacina. A vacina, o que é, né? É injetar no ser humano, vamos dizer,
esses micro-organismos assim mortos que o ser humano reagiria contra, e uma infecção que viesse de fora, então seria facilmente descartável. Marcinha, quer falar alguma coisa? Eu queria falar que dentro da odontologia seguem essas ideias de Pasteur, então incentivam, por exemplo, o uso de enxaguatórios bucais, que desequilibra toda a energética bucal, e vê as doenças bucais vindas de bactérias, de fatores exteriores. E isso não é verdade, porque as doenças bucais vêm das emoções e pensamentos invertidos que o ser humano tem, que desequilibram todo o sistema imunológico, né, Heloísa? Eu vou mostrar agora a questão dos glóbulos do sangue, né? O que acontece, que o Pasteur falou que era de micróbios, né? E ele sabia que estava contando uma mentira. Veja esse exame. Veja que aí é um exame de sangue que mostra os glóbulos encavalados ou grudados um no outro. Então a gente pode dizer que é um exame de sangue de uma pessoa bastante doente. Agora, por que a pessoa é doente? Porque no sangue o que acontece? Uma emoção ruim desnorteia os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos, que são assim protetores do sangue, não funcionam devidamente. Então, não é que o indivíduo adquire bactérias de fora, mas é a própria emoção que ele tem no interior e também a rigidez, né? O intelectualismo que leva o ser humano assim até uma transformação no sangue, e com isso ele fica doente. Eu posso dizer também que o sangue é valor fundamental, porque, é claro, né, vem das artérias, vem do coração, que é chamado órgão dos sentimentos, de maneira que o próprio Pasteur, ele achava que estava fazendo isso para proteger a parte econômica, né? Então, ele dando assim essa orientação, então a medicina se baseou toda ela, principalmente no momento, aos medicamentos. Então, o médico em geral, ele não conhece nada de psique, né? Da vida psíquica, porque na faculdade de medicina eles não cultivam, eles não ensinam essa orientação. Então, o que acontece? O médico é obrigado a usar remédio. E tanto na medicina como também na odontologia tem o mesmo problema, não tem? Então, tanto na odontologia como na medicina, tem essa inversão, achar que toda a nossa doença orgânica viria de fatores externos. Isso que o senhor está falando, Dr. Kepp, o Dr. Giraldo escreveu aquele livro, né, Erros Fundamentais da Medicina, e ele explica isso, que como o senhor demonstra que as nossas doenças orgânicas vêm das emoções, né, descontroladas, negativas. E naquela época lá do Pasteur já tinha o Béchamp, que ele falava que as doenças vinham do interior. Só que ele não via essa questão fundamental, que seria das emoções. As nossas emoções, né, muita raiva, arrogância, avareza, todos os problemas, nós vamos alterando o nosso sangue. Então, dá essas deturpações aí que o senhor está estudando nessa psicohematologia, que é uma inovação que vai ajudar toda a medicina, porque essa visão aí é muito errônea, invertida, de achar que micróbios causariam alguma doença. Então, é fundamental essa psicossomática energética, né, trilógica, vendo que a doença vem do nosso interior e não dos fatores externos. Bom, a gente fala isso também baseado no quê, né?
no que o homem-deus falou, que era Jesus Cristo, né? Ele dizia, vocês são filhos do diabo, quer dizer, ficam doentes, inclusive nesse setor, porque ele agia como um verdadeiro médico. A própria presença dele, a energia que ele emitia, já curava quem quer que fosse, em qualquer distância até. Eu queria continuar falando, então, do enorme engano que a ciência moderna causou, querendo ignorar a questão de Deus, né, nos trabalhos científicos, porque o que nós fazemos é uma união da parte experimental, científica, com a parte filosófica e a parte teológica, porque na essência os três são iguais, de maneira que, faltando a parte teológica, falta também o essencial, que é, vamos dizer, o equilíbrio interno. A gente pode dizer que o indivíduo ateu já é doente mental. Se uma pessoa rejeita, né, o contato com Deus, se ele descrê de Deus, ele não recebe a energia que o Tesla ele descobriu, chamado escalar. E essa energia é que, inclusive, criou a matéria, criou tudo que existe. Então, a gente pode dizer que a questão da teologia é fundamental para fazer que ciência, como eu estou mostrando, né, esses chamados grandes gênios que na ciência dirigiram o mundo, dirigiam de uma maneira errada nesse setor espiritual, no setor transcendental, porque na essência nós temos o elemento transcendental, é o magnetismo, a energia magnética, que inclusive sai do nosso ventilador que foi feito aqui no Brasil e que transmite essa energia que é essencial. Veja lá o que o César aqui montou, o primeiro ventilador, né? Então, olha aqui que interessante. Esse ventilador aqui, ele é um ventilador que ele espalha o magnetismo para o ambiente. E ele funciona justamente segundo esse princípio de que a matéria é um captador de energia do ambiente. Então, baseado nesse princípio desenvolvido pelo Dr. Kepp, é que esse ventilador funciona e acaba harmonizando todo o ambiente, porque a energia magnética é uma energia natural. O que a física fala de errado é que eles dizem que a matéria e o movimento são a origem da física, das coisas, dos fenômenos. Mas o movimento e a matéria, eles são consequência de uma energia anterior descoberta pelo Tesla, a energia escalar, que esse ventilador pega e espalha para o ambiente, trazendo saúde e bem-estar. Então, eu gostaria de dizer que existem muitos experimentos com esse magnetismo e que ele é muito benéfico para animais, para as plantas e principalmente para os seres humanos. Na fisioterapia tem vários experimentos que mostram a cicatrização, a circulação do sangue melhora, mesmo o pH da água fica mais alcalino, então é muito bom para o ser humano, é muito benéfico o magnetismo. Queria agora falar dos restantes, né, gênios, né, da ciência que cometeram esse erro fatal de querer tratar a ciência sem nenhuma teologia, sem nenhuma filosofia transcendental que os gregos sempre trataram no passado, né? Há 3, 4, 5 mil anos atrás. Agora o Descartes. Do princípio, duvido,
logo eu sou. E não duvido, logo estou deixando de ser. Então, veja que interessante isso. O Descartes colocou a dúvida, que era o oposto do sim. Então, fez a mistura do sim com o não. Isaac Newton, a energia vem do movimento exterior, no princípio da ação e da contraação. E o Galileu? Galileu Galilei, o que existe vem do movimento externo. Ele inspirou o Isaac Newton. Então, veja que tanto Newton como Galileu cometeram esse erro fatal, né? De achar que o mal vem de fora e não que o mal, aliás, a gente se baseia em Cristo, né? Na teologia que ele trouxe para nós, que o mal vem de dentro do ser humano, assim como o bem. Então, o ser humano, ele rejeitando o bem por causa de inveja, de arrogância, de avareza, de preguiça, de gula, de luxúria, etc. Então, ele rejeitando o bem, ele evidentemente ataca, né, o próprio organismo e o sistema circulatório, os aparelhos que nós temos dentro do corpo, né, o sistema digestivo, até o cérebro, e caímos na doença. Então, a todos aqueles que tiverem interesse em se aprofundar nesses assuntos que o Dr. Kepp traz aqui todas as semanas, saibam que nós temos, na nossa faculdade trilógica, cursos de graduação, de pós-graduação, oficinas livres. Nós temos a editora Próton, que publica todos os nossos livros, e, enfim, uma série grande de produtos de bibliografia e de videoteca para que vocês possam se beneficiar e se aprofundar mais nesses estudos. Então, até a semana.